Filmes perturbadores. Eu queria ter feito esse vídeo em 2015, 2016. Sempre tive dificuldade em achar o tom, que eu vou ter que falar de filmes muito pesados, mas eu não quero que seja um vídeo pesado. Então eu não vou falar certas palavras, o YouTube não gosta, meu canal já foi desmonetizado por causa de um curta-metragem meu, então eu não quero entrar em território problemático. O Eric vai botar um sinalzinho na hora que eu tiver que descrever certas atividades, digamos assim, adultas não consensuais. Eu não quero que também soe como deboche, tá? Não é porque é uma coisa seríssima que acontece em vários desses vídeos, mas eu não quero ficar falando nem ficar descrevendo. Filmes perturbadores são aqueles que causam um desconforto emocional no espectador, uma inquietação, um mal-estar, um gatilho mental. Pode ser pela violência grotesca, pode ser pelo contexto emocional, é subjetivo. O que é perturbador para você pode não ser para mim. Dificilmente dá para evitar coisas como canibalismo ou esses atos de violência horrorosos e mutilação. Eu tive a minha fase de gostar desses filmes, mas já faz algum tempo, então eu revisitei muitos, eu revi muito, fiquei 10 dias vendo filmes perturbadores. E algumas coisas não mexem tanto comigo como outras. Eu não tenho tanto problema com esses filmes que eles chamam de body horror, né? Horror, de cortar o braço fora e tal. É nojentinho, mas outras coisas como tortura já pegam muito mais. Se envolver criança, acabou pra mim. Vai ser um vídeo com spoilers, mas eu vou descrever algumas cenas da maneira mais light possível. Mas você pode estar se perguntando, por que alguém assistiria a um filme perturbador? Ô maluco, você está aí, maluco? Porque as pessoas são curiosas, as pessoas são complexas, as pessoas gostam, pelo menos algumas, de testemunhar o proibido. E pra mim existem dois tipos de filmes perturbadores. Existe aquele perturbador ainda recomendável, aquele que agonia de ver, mas que você ainda se diverte. Existe o perturbador realmente que não dá. Então eu considerei os dois pra essa lista, então saiba, eu vou falar caso por caso, mas saiba que nem todos os filmes aqui são recomendações minhas. E o vídeo tem uma participação especial, um convidado que é perfeito para esse tema, um especialista. E é isso, vamos lá então? Vamos lá. Fala galera, tô invadindo aqui para falar de um filme que eu acho extremamente perturbador, intrigante, que eu gosto muito, mas que eu vi 2 vezes na vida e não pretendo ver de novo porque é muito pesado. É Miss Violence, uma produção grega, dirigido por Alexandros Avranas. Esse filme aqui mostra de maneira crua e cruel, direta ali, uma família e o interior, os segredos mais sombrios dela. Né? A gente vê uma festa de aniversário, tem o avô, a avó, a mãe de umas meninas ali, e uma dessas meninas acaba tirando a própria vida. Isso com apenas 11 anos de idade. E aí a gente se pergunta, né, por que isso aconteceu? E a gente vai entendendo, a gente vai tendo ali em gotículas, em pequenos detalhes essas respostas, porque o dia a dia, as práticas, os costumes dessa família são perturbadores, tá? A direção, ela é incrível, ela é ao mesmo tempo apática e ela tem uma identidade muito forte, porque o filme se passa praticamente o tempo todo no apartamento, então o diretor ele vai transitando entre os cômodos de uma forma que às vezes a gente vê tudo de maneira explícita, de maneira clara, mas às vezes tudo é sugerido e cabe a nós imaginar. E o embrulho no estômago, você pode ter certeza que é algo que vai percorrer o seu corpo durante grande parte da produção. Vale o 10º lugar da lista. Kynodontas, ou Dente Canino, filme de 2009, dirigido pelo Yorgos Lanthimos. Esse cara é maluco, já quero começar dizendo isso. Todos os filmes dele, menos o último lá da Rainha, são perturbadores. E esse é o mais tênue da lista em termos gráficos, se bem que tem uma coisa ou outra, mas é o mais light da lista. O que mais me incomodou aqui é a rotina que esse diretor conseguiu criar, é a rotina doentia que esse pai completamente maluco impôs na família.
filha, pequenas coisas, tipo, ele chega do trabalho, ele tá cansadão, a mulher começa a lamber a bochecha dele, sabe, pequena, às vezes não é nem a coisa mais grotesca, mas é extremamente incômodo, tem bastante violência, às vezes não é nem tão gráfico assim, mas difícil de ver. Tem um momento onde o pai acha umas fitas da filha, que ele impõe umas regras absurdas, né? Eles não podem fazer quase nada. E quando o pai descobre, ele amarra, ele bota uma fita, um durecão aqui, amarra a fita e espanca a filha com a fita. É extremamente desconfortável ver a família submetida a essa realidade. Eles não sabem coisas básicas, eles acham que um avião tá voando no céu é realmente desse tamanho. O pai joga peixe na piscina para depois pescar e as crianças acham que o peixe aparece. Tem algumas cenas de sexo muito incômodas pelo realismo. Parece que eles estão fazendo de verdade e os personagens são irmãos, então é difícil de ver. O diretor brinca com a alegoria da caverna. O filme é sobre a filha mais velha tentando sair dessa prisão. Tem uma coisa que ela faz no ato final em relação ao dente canino que é sensacional. Difícil de ver, vale o 9º lugar na lista. Pieles, ou Peles, filme de 2017, dirigido pelo Eduardo Casanova. Tem crítica desse filme no canal para quem quiser mais detalhes, mas é um universo onde todas as pessoas têm algum tipo de deformidade e ele foca numa personagem que tem a boca lá embaixo e o que tem lá embaixo no lugar da boca, e ele explora isso das maneiras mais desconfortáveis. Então tem a cena do aniversário, ela vai soprar uma velhinha, só que a boca dela, e aí quando ela sopra, o barulhinho que faz. Depois tem uma cena dela sendo atacada na rua, e aí o cara vai... Bom, se ela tem o negócio aqui, imagina o que ela tem lá, inclusive com dentes. Bota uma dentadura e ri pro Então, na hora que ele vai atacar, o diretor faz questão de mostrar. Tem também, depois ela se apaixona, um cara se apaixona por ela e ele vai dar um beijinho nela e lambe em câmera lenta. Aí eu falei, ok. Tá sentindo? Agora, senti agora. Isso é cheiro de Gente. O bom a gente sente pelo cheiro, né? Demais pra mim, vale o 8º lugar na lista. A Centopeia Humana, filme de 2009, dirigido pelo Tom Six. Esse também não é dos mais gráficos, eu nem diria que é o mais chocante. O 2, a Centopeia Humana 2, é muito mais chocante, mas já tinha perdido um pouco o charme, era o diretor tentando avacalhar. O 3, então, nem se fala. O primeiro ainda tem aquela coisa de ser quase plausível, e os dois momentos que me pegam até hoje, que me dão agonia de ver de novo, são quando o médico explica o procedimento para os pacientes, ele explica passo a passo o que ele vai fazer. Sempre que tem uma explicação antes de uma tortura, eu acho muito pesado. No que o Bill tem, quando ele fala pra ela que vai enterrar ela viva. Então, assim, se você falou antes pra pessoa o que você vai fazer com ela... E o momento onde você vê a centopeia em toda a sua glória, e aí o cara da frente fica com dor de barriga e pede desculpa. Essa hora eu falei, ok, vale o 7º lugar na lista. Pink Flamingos, filme de 1972, dirigido pelo John Waters. Eu não sei porque esse filme é cult, não sei porque ele é celebrado, se o objetivo dele foi fazer o filme mais vil e desconfortável que ele podia, ele conseguiu, beleza, mas é um filme sujo, é um filme desconvidativo. Se você tentar seguir a história, você vai se deparar com, sabe, diálogos nada a ver e situações extremamente incômodas. Logo no comecinho já tem uma mulher bebê que fica num berço o dia inteiro e aquilo é o melhorzinho do filme. Depois ele a história envolve, você que tem história, né? Uma mulher, um casal que se considera a mais suja do mundo, e aí aparece outro casal e eles têm que disputar o título de pessoa mais imunda do mundo, e a Divine é exatamente isso. Tem cena de sexo entre duas pessoas de uma galinha no meio. Tem um cara se mostrando em público com uma linguiça amarrada no negócio. Não sou nenhum mestre linguiça. Sou linguiça de sobrenome mestre. Vocês lembram do Ace Ventura? Lembram daquela coisa que ele fazia de falar com as nádegas? Ele ficava, não sei o que lá. Então, tem um cara fazendo isso, só que sem roupa, e você vê... Bom, a imaginação de você... É isso mesmo. Tem uma cena incestuosa, horrorosa, e no final a Divine come cocô de cachorro voluntariamente. E... Não. Só tem uma coisa pior do que ver uma pessoa comendo cocô voluntariamente. A gente vai chegar lá, mas vale o 6º lugar na lista. Holocausto Canibal, filme de 1980, dirigido pelo Ruggero Deodato. É um filme cheio de contrastes, porque ele começa com uma musiquinha mó de boa, umas cenas aéreas lá de uma ilha, uma musiquinha feliz, quase
pra frente, assim. E o filme começa relativamente tolerável. Há uma cena que tem um ritual e o cara vai, um indígena vai bater. Eles falam que é numa tribo entre o Brasil e o Peru. E tem um cara que vai bater e na hora que vai bater corta. E tem outro momento que aparece sangue, que parece um sangue de groselha. Então não é tão chocante, mas o filme é malandro, ele te pega aos poucos. E tem também o contraste da música clássica. Então tem uma hora que tem um ritual que já é bem mais pesadinho e tocando música clássica, então não bate. Tem uma cena muito nojenta de uma mulher que tá totalmente apodrecida, o corpo dela tá totalmente apodrecido com larvas, só que ela ainda tá viva. Tem outro onde eles mutilam uma tartaruga e é de verdade, é difícil de ver. E o ato final é extremamente grotesco, eles fazem as piores coisas, aí a palavrinha proibida que eu não quero falar tem aqui, tem uma hora que eles cortam um negocinho do cara assim de frente, vocês falam, A única coisa que ameniza é que o grupo de pessoas que sumiu, que são os cineastas, eles são bem babacas, eles também são pessoas horrorosas, eles fazem com uma integrante da tribo o que depois fazem com eles, então nesse sentido, ver pessoas, né, maldosas sofrendo tortura é um pouquinho mais ameno, mas significa... Esse é um desses perturbador que não dá pra recomendar não, vale o 5º lugar na lista. Saló ou Os 120 Dias de Sodoma. Filme de 1975, dirigido pelo Pier Paolo Pasolini. É talvez o filme mais bem dirigido, se bem que tem um que também é muito bom, mas é Pasolini, então não é qualquer filme, não é desses filmes câmera tremida, câmera na mão, imagem granulada, não dá pra ver nada, não dá pra ouvir nada, não. É bem feito, o set design é impressionante, o que acaba deixando a coisa mais incômoda ainda. É sobre uma casa de tortura, uma mansão de tortura durante a Segunda Guerra, e tem uns 3, 4 ricaços que são completamente pervertidos, ficam torturando jovens e, entre outras coisas, até piores, e é feito com uma naturalidade. Eles estão no meio da janta e os membros lá da casa, os soldados, tem uns soldadinhos lá, estão lá jantando e as pessoas servindo eles nuas, né? E de repente, no meio do nada, o cara simplesmente pega uma mulher, joga no chão e começa e se fala, uau! É banalizado assim, o filme é uma grande alegoria ao regime nazista, essa coisa de até onde uma pessoa com poder demais pode ir, as perversões humanas, a desumanização de toda uma classe. A cena que me quebrou envolve um dos personagens mais odiáveis, o pior pra mim, que ele igualzinho ao Gerard Butler, e ele defeca no chão e faz uma menina comer com uma colher. Lembra quando eu falei que se eu tenho uma coisa pior que uma pessoa comendo cocô voluntariamente, é uma pessoa comendo cocô contra a vontade. E no final tem tortura pesada mesmo, cortar a língua pra pior, só que é mostrado através de lentes, né? Talvez numa tentativa de amenizar, não tem som, música clássica, e você vê o que o cara tá vendo através da lente. Mas ainda assim é horrível de ver. Tem outro pervertidão também, que é o Wallace Shawn. Não sei qual dos dois é ele. Parece o Wallace Shawn, não é ele não. Parece aquele... Tem uma vozinha estranha. Lembrou muito ele. Os dois são nojentos, pervertidos. Tem esse contraste das pessoas bem vestidas com as outras sendo torturadas, de uma mulher no piano e... É um perturbador que você não precisa ver, sabe? Porque tem um perturbador que você... Não, esse aí vai te perturbar, mas dá uma olhada. Esse não precisa não. Vale o 4º lugar na lista. The Bunny Game, filme de 2011, dirigido pelo Adam Rehmeyer. Começa com uma cena já extremamente desconfortável, bem mais gráfica do que precisava. Os primeiros 10, 20 minutos mostram a rotina da protagonista numa vida muito triste, uma vida que ela não quer, uma vida que ela quer dor, né? Ela se prostitui e nas cenas que ela não tá fazendo isso, ela tá chorando no banho ou se drogando, então ela tá num loop, ela não consegue sair, e daí só piora. Ela é pega por um cara, um caminhoneiro, e ele a tortura durante 1 hora, praticamente seguida. Esse filme pesou mais do que os últimos 2 pra mim. Primeiro, porque é uma vítima só, então você acaba se identificando mais com ela, você cria, né, mais empatia do que quando você tem rostos desconhecidos sendo torturados. Lá pela marca dos 40 minutos, o filme começou a ficar pesado demais pra mim, quando ele depila a cara dela e tal, e é uma tortura muito violenta. O que me incomodou nesse filme mais do que qualquer outro dessa lista foi a interpretação da atriz que tá sendo torturada, porque uau, tem umas cenas dele correndo com ela no deserto, e ela acorrentada e puxando, e ela no chão. Cara, aquilo, ela
no mínimo, ela tava muito desconfortável, porque há situações onde você pode fazer uma maquiagem, onde a pessoa tá toda, supostamente toda cortada e tal, e a luz e tananã, de repente a atriz ou o ator nem tão aqui, a impressão que dá é que ela tá passando mesmo por essa experiência. Tem uma cena dela deitada no deserto, ele não tá fazendo nada mais com ela, ela já sofreu tanto, ela tá só chorando, e é um choro, é tão triste, sabe? Tem o pior final possível, porque o filme nem te deixa dispensá-lo, porque é um desses finais que prendem a sua atenção. O que será que ele falou no ouvido dela? E quem é aquele cara que pegou ela, levou na van e saiu dirigindo? E aquelas marcas? Aquelas marcas sugerem que isso é um ritual que é feito, tanto que tem flashbacks de outras vítimas. Aí fiquei pensando, já pensou um filme 2 desse? Eu queria, não que eu quisesse ver mais tortura, eu queria ver ela no filme 2 indo atrás, e como será a vida de uma mulher que passa por isso e tal. E é engraçado, porque o filme seguinte, de certa forma, poderia ser uma continuação desse. A gente vai chegar lá, mas esse aqui é horrível, pessoal, vale o 3º lugar na lista. Mártires, ou Martyrs, filme de 2008, dirigido pelo Pascal Laugier. Os primeiros 45 minutos desse filme poderiam ser uma espécie de continuação do filme anterior. Como será que é a vida de uma pessoa que sobreviveu a esse tipo de tortura, esse tipo de situação, que traumas essa pessoa vai carregar? Então, se a personagem do filme anterior tivesse sobrevivido, poderia ser a personagem que abre o segundo filme entrando na casa e matando todo mundo com total justiça. A primeira hora inteira desse filme é muito intensa, você já começa vendo o resultado de uma tortura, você nem vê a tortura, você vê como era a cadeirinha onde ela sentava e tanana, então você já imagina, depois acontece, depois tem uma coisa, você não sabe se é real ou não, que é genuinamente assustadora. Muitos dos filmes dessa lista são perturbadores, mas não assustadores. Esse aqui assusta, pelo menos na primeira hora. Depois entra uma nova personagem que tá com aquele capacete pregado, nossa, aquilo, ver aquela personagem é extremamente incômodo, porque, beleza, você não a vê sendo torturada, mas você vê as marcas, então você imagina tudo que fizeram com ela e é horrível. E quando você já tá exausto, acabado, já aconteceu de tudo, aí que, entre aspas, o filme começa e ele faz aquela coisa que eu já falei que eu odeio, que é quando uma pessoa explica pra outra por que ela vai fazer com ela, o que ela vai fazer com detalhe, e entra uma mulher e explica o que são os mártires, que eles estão tentando chegar num estágio de sofrimento tão alto que você transcende a existência, e aí tem aquele olhar, que é o tal famoso olhar para uma suposta do outro lado de lá da vida. Então tem toda uma justificativa para essa sistematização de tortura que o diretor criou, e a mulher explica tudo para uma outra que tá lá algemada, ouvindo tudo e basicamente falando, então a gente vai fazer isso com você agora. E aí, quando você já não aguenta mais, começa a tortura de uma nova personagem, e ela dura durante mais uns 40 minutos. É muito difícil de ver, nem é uma tortura tão elaborada, basicamente um homem fortão desce lá e enche ela de porrada todo dia. É extremamente triste também no começo, ela passa por todas as fases, né? O desespero, do choro, tem um momento que ela tenta revidar, essa cena também é difícil de ver, porque o cara é enorme, né? Ela já tá toda machucada, ela vai lá e tenta dar um soquinho nele, não faz nem cócega nele. Quando tentam alimentar ela força, ela cospe, então tem toda essa coisa, e aí há um momento mais na frente onde ela tá sendo alimentada e ela não reage mais, o espírito dela foi oficialmente quebrado, e ela abre a boca e come, e é uma música muito triste, que toca um momento muito triste. E depois disso tudo, eles vão pro estágio final da tortura, que é tirar toda... Nossa senhora, e o final não é satisfatório, porque você nunca sabe o que ela falou, tem aí um monte de interpretações de final explicado. Esse aqui eu diria que é um perturbador recomendável. Eu consigo recomendar esse filme, ele vai te perturbar, mas ele não faz uma coisa que é um divisor de águas pra mim, tem uma coisa que deixaria ele inassistível, o próximo filme meio que faz, mas esse aqui merece o 2º lugar na lista. A Serbian Film, filme de 2010, dirigido, como é que é o nome dele? Srđan Spasojevic. É isso? Srđan Spasojevic. Se você olhar o filme todo, ele tem menos momentos perturbadores do que muitos outros dessa lista. Entre um e outro tem uma história de um ex-ator pornô que tá tentando a vida em outra coisa, ele tem uma família, o filme não é bem dirigido, as interpretações não são boas, então todo essa barriga, digamos assim, entre aspas, que o filme tem entre os momentos mais impactantes, não são grande coisa de assistir, mas quando o filme na primeira cena, onde o convencem a fazer um filme que seria arte experimental, acaba sendo muito mais pesado do que isso. Já tem uma mulher que participa que parece não querer estar lá, então isso já é
das coisas mais desconfortáveis que você pode ver. Mais pra frente ele tá lá com ela, pra você ter uma ideia do tipo de coisa que tem aqui. Os dois estão lá fazendo um negócio, de repente ele pega um machado e... ok, horrível, horrorizante, mas eu tava ainda segurando a onda. Como eu falei, eu vi muitos. E ele vinha com uma fama, né? Ele não tava, assim, entre os piores, até que no final ele estrutura uma cena de uma forma que não tem como você saber o que você vai ver. Então a cena, ela te engole, você participa, e aí quando a revelação é feita, aí quebrou pra mim e envolve... menor de idade, toda uma coisa. Pior ainda do que isso, pelo contexto, e realmente não dá. Dos filmes dessa lista e das menções honrosas, é o único que eu não assistiria de novo, assim, nem pra participar de uma palestra, se eu tivesse que estudar o filme, assim, em hipótese alguma eu visitaria esse filme de novo. Por essas e outras, eu considero o filme mais perturbador de todos os tempos. E tem mais, pessoal, vamos às menções honrosas, seguem mais 10 filmes perturbadores para quem quiser sofrer. Muito bem, top 10 filmes perturbadores, check. O novo Alô da Vez mega especial vai para os membros Nilder Carpegiani, Dani Miller, Kim Freitas, Jonathan Mesquita e Vânia Cristina. Beijos e abraços, muito obrigado pela contribuição. A 11ª temporada agora tem editores profissionais graças a vocês. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal, e agora também existe a possibilidade de ativar a opção Seja Membro, onde você ganha mimos, lives exclusivas, emojis, selos. São várias categorias que permitem que você ajude o canal a continuar funcionando, agora em 4K e com editor profissional. Só levou 10 anos, mas eu acho que chegou a hora de melhorar os aspectos técnicos do canal, né, pessoal?